Boa tarde a todos vocês. Boa tarde a você nos vendo de casa. Bom dia, boa noite, boa madrugada. Vamos então para a aula de exercícios de leis penais especiais. Peço já desculpa de antemão pela qualidade da minha voz e pela minha atual saúde. Aquela gripe que já estava presente na última aula se transformou em uma sinusite. Estou no segundo dia de antibiótico, mas eu vou sobreviver, todos dizem, mesmo porque a gente sabe que os antibióticos são a grande conquista da medicina, né? O que separa a medicina do curandeirismo são os antibióticos e as vacinas. Sem isso, vira tudo um exercício de mera superstição. Pois bem, vamos para as nossas questões, que da mesma forma foram retiradas das provas de delegado de polícia dos últimos anos. Muitas questões de 2020 e 2021, já que tivemos nesses anos uma leva muito grande de concursos policiais, mas também provas de 2022, 23 e 24. Eu também tentei privilegiar as provas da FGV, mas, como vocês vão ver, nós caminhamos por boa parte das leis penais especiais, sem nenhuma ordem específica, então a gente vai entrar e sair de determinadas leis, porque o foco será em temas de cada uma das leis, em cada uma das questões. Da mesma forma, não posso aqui me ater demais ao assunto, senão a gente não sai da quinta questão até o final da aula, mas, ao mesmo tempo, eu não posso simplesmente dar o gabarito, justificar em um artigo de lei e passar para a próxima, a não ser que a questão realmente se apenas e unicamente pela leitura de um artigo de lei. A gente vai perceber que bancas como o da FCC ou da VUNESP normalmente são assim. Ah, não, a lei diz isso e acabou, e a alternativa simplesmente reproduzir o artigo de lei. Nesse contexto, vou falar pelo menos um pouco sobre o Instituto antes de passar para a próxima questão. A gente vai perceber que as questões da FGV, hoje em dia, são produzidas muito a partir de casos concretos, em que te colocam como o profissional que está fazendo aquela prova, ou seja, como um delegado de polícia, no momento da tipificação das condutas. É assim que, por exemplo, a primeira questão nos traz o primeiro desafio. Prova da FGV, delegado de polícia do Amazonas. Determinada guarnição policial militar recebeu a notícia de que, durante a realização de festa em uma casa em bairro residencial, o vizinho, insatisfeito com o barulho, teria entrado em calorosa discussão, sendo visto com a arma de fogo em sua cintura, no jardim de sua residência. Os militares procederam ao local e, mencionando o motivo do acionamento, pediram para fazer uma busca na residência, o que foi autorizado de forma consciente pelo seu único morador. Os policiais imediatamente encontraram uma pistola .380, devidamente municiada em gaveta de móvel na sala de estar. Indagado sobre a propriedade da arma e sobre o fato de estar circulando com a pistola na cintura de seu jardim, o morador admitiu ter se enervado com a festa do vizinho, apresentando na sequência um certificado de registro de arma de fogo vencido há 2 anos, bem como registro de atirador desportivo. Pois bem, diante da situação, tendo como provada a manutenção da arma de fogo no interior da residência, bem como a circulação armada no jardim do imóvel, é correto afirmar que o sujeito, letra A, deve responder por porte de arma de fogo? Está errada a letra A. Já critico um pouco as alternativas pelo caráter meio restritivo e incompleto com o qual nomeio os crimes, né? Primeiro, porte de arma de fogo, no Estatuto do Desarmamento, existem 2 crimes distintos de porte de arma de fogo. O porte legal de arma de fogo de uso permitido e a posse ou porte legal de arma de fogo de uso restrito. Então, porte de arma de fogo ou crime de porte legal de arma de fogo de uso permitido, já que essa é a categoria do calibre .380. Mas, tudo bem, foi uma crítica só para temperar um pouco a questão com a evidência da sua incompletude. A letra A, entretanto, está errada, por quê? Sabemos que a diferença entre o porte legal de arma e a posse ilegal de arma diz respeito, primeiramente, ao lugar na qual as armas são possuídas ou deixadas à disposição do seu proprietário. No crime de posse irregular de arma de fogo,
a conduta é praticada intramuros. Tratando-se de arma de uso permitido, nós temos o artigo 12 como a norma incriminadora vigente. Na posse irregular de arma de fogo de uso permitido, portanto, do artigo 12, o agente mantém a arma à sua disponibilidade na sua residência, ou no seu local de trabalho, ou ainda nas dependências da sua residência. Sendo que, se houver o local de trabalho, é necessário que ele seja o titular ou responsável daquele local. Então, se um advogado deixa a arma na sua, no seu escritório, o escritório deve ser dele, não pode ser de outro advogado. Os jardins da casa são a dependência da casa. As dependências são aqueles locais que são ligados a determinado imóvel como suas partes integrantes e dependentes, portanto, de um espaço principal. Por exemplo, nas garagens dos condomínios, existe muitas vezes alguns armários que os condôminos podem utilizar para deixar coisas que eles não querem levar para os apartamentos. Aqueles armários são a dependência da residência. A casa de máquinas de uma piscina, por exemplo, é também a dependência de um local onde usualmente são depositadas alguns bens. Os jardins de uma residência são a dependência desta residência. Aliás, há toda uma discussão sobre o que exatamente é a residência ou as suas dependências no contexto dos imóveis rurais. O Bolsonaro, na época em que emitiu todos aqueles decretos regulamentando, pelo menos tentando regulamentar um porte de arma extensiva a quase todos os cidadãos por meio de decreto presidencial, ele elevou o que é uma residência rural a todo o espaço da propriedade rural. Fato é que, se houve um crime praticado na questão número 1, o crime é o do artigo 12 e não do artigo 14, mas esta é a discussão principal. Mesmo o crime do artigo 12 está tipificado? Bom, vamos ver. A letra B deve responder por posse de arma de fogo. E aí, teve posse irregular de arma de fogo, já que ele estava com o registro vencido há 2 anos? E a resposta é não, não houve crime de posse irregular de arma de fogo. E por que não? Porque na ação penal 686, o que mais tarde é confirmado pelo informativo 671 do STJ, acredito que o informativo 671 seja hoje a fonte mais completa desse apanhado jurisprudencial. No informativo 671 do STJ, existe a confirmação, vou colocá-la aqui na tela, informativo 671 do STJ, existe a confirmação da jurisprudência da Corte no seguinte sentido. O crime do artigo 12 do Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826 de 2003, não está tipificado quando o certificado de registro está vencido. O vencimento do certificado de registro rende penalidades administrativas e, obviamente, a apreensão da arma de fogo, mas não rende qualquer responsabilidade criminal. Entretanto, no mesmo informativo, afirmou-se que os crimes do artigo 14 e do artigo 16 da mesma lei do Estatuto do Desarmamento estão tipificados quando o registro está vencido, ainda que o agente tenha autorização para o porte de arma. E qual é a lógica do STJ? Bom, primeiramente, é bom saber que, em tese, qualquer pessoa maior de 25 anos, que tenha rigidez mental, que tenha algum tipo de necessidade, além de experiência no manuseio de armas de fogo, pode comprar uma arma de fogo de uso permitido e registrá-la em seu nome. E o certificado do registro vai te dar a prerrogativa de posse da arma de fogo. Ou seja, o certificado de registro lhe dá a prerrogativa de ter a arma em sua disponibilidade naqueles espaços narrados no artigo 12, dentro da sua residência,
do seu local de trabalho, contanto que você seja o titular, e nas dependências desses locais. Hoje, as armas de fogo de uso permitido estão em pequeno número. No ano passado, o decreto 11.615 de 2023, do atual presidente Lula, além de terminar de revogar quase todas as regulamentações da era Bolsonaro, estabeleceu novos critérios para a divisão de armas de fogo entre uso permitido e uso restrito. Na era Bolsonaro, muitos calibres, que são até razoavelmente pesados, como a .40, como a 9 milímetros, que não é exatamente pesado, mas que enfim, tem toda uma mística por trás. Enfim, vários outros calibres eram considerados de arma de fogo de uso permitido. Atualmente, quase todos são de uso restrito, com exceção do calibre 22, 32, 38 especial, .380 e a espingarda calibre 12, contanto que seja de repetição. Se for a semiautomática, já vira uma arma de fogo de uso restrito. Mas as pessoas ainda podem registrar estas armas e tê-las em casa, na sua residência ou no seu local de trabalho. Ótimo. Veja, para portar uma arma, e o porte diz respeito justamente a levar a arma consigo extramuros, embora o crime de porte ilegal de arma de fogo seja um delito, um tipo misto alternativo, não é? Tenha diversos outros verbos núcleos, não só o portar, mas o que a gente vai ver em outras questões. Para portar uma arma legalmente, são necessários 2 documentos. Não só o certificado de registro, que mantém a arma no seu nome, mas também a autorização para o porte. E a autorização para o porte está, via de regra, proibida em todo o território nacional, a não ser para aquelas pessoas narradas no artigo 6º do Estatuto do Desarmamento, e são quase sempre autoridades ligadas ou à administração da justiça, ou à segurança pública, ou até privada. Pois bem, se o indivíduo que tem autorização para o porte está portando uma arma que não está registrada em seu nome, ele pratica crime de porte ilegal de arma, já que o crime de porte ilegal ocorre quando ou o certificado de registro ou a autorização para o porte não é demonstrado pelo portador da arma de fogo. Assim sendo, decidiu o STJ, no informativo 671, que o registro vencido leva ao crime de porte ilegal, embora não leve ao crime de posse ilegal. Já que existe uma diferença clara entre esses delitos. Diferença essa que diz respeito à intensidade com a qual eles tutelam o bem jurídico segurança pública. O bem jurídico segurança pública é tutelado com muito mais intensidade pelo crime do artigo 14 e 16 do Estatuto do Desarmamento. De forma que, se a pessoa com registro vencido está levando uma arma fora da sua residência, pratica estes crimes, ainda que tenha autorização para o porte. Entretanto, se uma pessoa que não tem autorização para o porte está com a arma em casa, porém com o registro vencido, pratica apenas infração administrativa. O STJ é bastante criticado por essa decisão, inclusive pela decisão até de criminalizar autoridades públicas que portavam armas sem o certificado de registro, porém com autorização para o porte. Houve até condenação de um delegado de polícia nesse sentido, não é? E muitos vociferaram Brasil afora pela suposta injustiça ou desproporcionalidade. E não estou aqui, né, dizendo que é injusto ou que não é injusto, apenas relatando o estado da arte quanto à posse e ao porte legal de arma de fogo na jurisprudência. Voltando então para as alternativas. Letra C. Deve responder por crime de porte e posse de arma de fogo em concurso material. Nem sentido faz, né? Porque se ele respondesse pelo porte, o porte, obviamente, absorveria a posse. D. Deve responder por porte e posse de arma de fogo em concurso formal. Exatamente a mesma afirmação
se poderia ser proferida aqui. E, finalmente, letra E, deve ter a arma de fogo apreendida com aplicação de multa sem responder por crime, é a nossa resposta. Sugiro a leitura do informativo 671 do STJ por tudo aquilo que nós dissemos. 2. No dia 22 de fevereiro de 2022, José foi abordado por guarnição da Polícia Militar enquanto conduzia veículo automotor em via pública, em blitz regularmente realizada. No interior da mala do veículo, foram encontradas 25 munições de fuzil calibre 7,65, de marcas variadas. Trata-se de uma munição de uma arma de fogo de uso restrito. Conduzida à unidade de polícia judiciária, durante a lavratura do seu auto de prisão em flagrante, confessou estar trabalhando para Carlos e Eduardo, tendo pleno conhecimento do material que transportava, mas que a contratação e o destino final teriam sido determinados pelos dois. Analisando a hipótese sobre o crime de porte de arma de fogo na modalidade transportar, é correto afirmar que, letra A, não admite autoria ou participação? E aí, porte legal de armas admite coautoria ou participação? A resposta é sim, admite as duas modalidades. O STJ, nos seus últimos anos, afirma que o crime de porte legal de armas de fogo pode ser praticado nos seus vários verbos núcleos a partir também do concurso de pessoas. Isso pode se dar de várias formas distintas. Imaginemos que uma pessoa encomende, por exemplo, o transporte de uma arma. Esta pessoa que encomendou pode ser autor ou partícipe do crime, justamente porque induziu, instigou ou auxiliou que o delito seja praticado. O artigo 29 do Código Penal diz que quem, de qualquer forma, colabora para o crime, incide nas penas a ele cominadas na medida da sua culpabilidade. Da mesma maneira, se duas pessoas estão andando na rua e eles vão, imaginemos, praticar o crime com uma arma de fogo, e essa arma, em tese, não está só sob a disponibilidade de um, a arma é a forma de todos praticarem o crime e a qualquer momento um pode transferir a arma para o outro para que ele realize algum tipo de conduta delitiva com a arma de fogo. A tese do porte em conjunto hoje é bem aceita pelos tribunais superiores, contanto, obviamente, que exista uma disponibilidade da arma de fogo de todas aquelas pessoas que portam conjuntamente a arma. Então, pode haver, sim, o porte legal de arma a partir da participação, por induzimento, instigação ou auxílio, quando uma pessoa pede, induz, instiga que outro realize os verbos núcleos do artigo 14 ou 16 do Estatuto do Desarmamento, ou ainda pode haver o porte conjunto, quando várias pessoas levam uma arma, havendo uma disponibilidade geral, global, daquele armamento para todas as pessoas envolvidas. Neste caso, o indivíduo estava transportando munições de fuzil, ou seja, ele transportava munição de uma arma de fogo de uso restrito. Sabemos que o artigo 16 do Estatuto do Desarmamento é um crime de perigo abstrato. Não se exige que a arma esteja prontamente municiada para o uso. A munição desacompanhada da arma também leva à consumação do crime. É verdade que o STJ possui alguns julgados que viraram até tese de jurisprudência sobre o princípio da insignificância. Se eu não me engano, está na edição 219 da jurisprudência em teses do Superior Tribunal de Justiça. E o que diz a edição 219? Que a quantidade ínfima de munição, principalmente quando descaracterizada, ou seja, uma só munição que é utilizada na forma de pingente, né, aquela coisa cafona, e pode levar a ausência de tipicidade material e a aplicação do princípio da insignificância. Mas tratam-se aqui de 25 munições. A questão não dá margem para dúvida de que houve o crime na modalidade consumada e que, segundo o autor imediato do crime, o delito foi encomendado por duas pessoas, nesse caso, Carlos e Eduardo. Então, a letra A está errada por tudo que foi dito. B. Admite participação por instigação, mas não coautoria?
Errado, né? Acabamos de ver. Vejam, a participação por instigação ou induzimento é possível, mas a coautoria também. E a coautoria se daria, por exemplo, no porte conjunto da arma ou em algumas das modalidades de coautoria da chamada teoria do domínio do fato, que é a teoria que nos permite pensar em coautoria ou autoria funcional de forma mais técnica. Não sei se o examinador foi tão técnico nesse sentido. Na minha opinião, ele simplesmente está transformando em caso concreto a jurisprudência que já se pacificou no STJ quanto ao porte conjunto de arma. Voltando. Admite participação por induzimento, mas não coautoria, de novo, está errado, porque admite participação por induzimento, por instigação e coautoria. D, admite participação material, mas não coautoria. Letra E, admite coautoria ou participação. Questões assim são típicas da FGV, viu? Na verdade, isso não foi uma resolução de um caso concreto, né? Porque você, como delegado de polícia, não resolveu caso algum. É uma pergunta teórica que está fantasiada de resolução de casos concretos. A pergunta foi, porte legal de munição é compatível com participação e coautoria? A resposta, sim, acabou. Essa foi a questão e essa foi a resposta. Pois bem, 3. Delegado de polícia, prova de 2021. Após receber informação de que uma grande quantidade de droga estaria chegando a certa comunidade, a Polícia Civil planejou uma operação objetivando a apreensão do material entorpecente e a prisão de vários traficantes. Joaquim, policial civil lotado na delegacia em que a operação era planejada, no momento de sua execução, ciente de que o líder do tráfico do local era um antigo colega de infância, acende, escondido, fogos de artifício que ficavam na comunidade para o acionamento em diligências policiais. É literalmente o fogueteiro, não é? Eu pergunto, na era do WhatsApp, isso ainda é feito? Porque parece ser um trabalho absurdo para nada, né? Tá ali, ó, dá um Motorola pro menino. Não é possível, você compra por 50... Tá, não estou aqui instigando nada, só estou dizendo o quão contraproducente é comprar fogos de artifício e deixar que uma criança os manuseie quando uma mensagem resolveria o serviço. Voltando. Em razão do aviso, a diligência tem resultado negativo. Ninguém sendo preso e não sendo apreendida qualquer droga. O comportamento de Joaquim foi descoberto, devendo ele responder pelos seguintes crimes previstos na Lei 11.343. Letra A, associação para o tráfico apenas. Vamos analisar cada alternativa e falar um pouco sobre os crimes da Lei de Drogas? Olha só. Associação para o tráfico, já falaram na sala, não é, e realmente não. E por quê? Vamos analisar só esse crime isoladamente. Na associação do artigo 35 da Lei de Drogas, é necessário que duas pessoas se associem para o fim de praticar crimes de tráfico ou de tráfico de maquinário, né? Artigo 33 parágrafo 1º e 34 da Lei de Drogas. A jurisprudência já se consolidou no sentido de que todo delito de associação deve ter um vínculo associativo que se pretende permanente ou pelo menos duradouro no tempo. A ideia é que o concurso de pessoas eventual não pode gerar um crime autônomo de associação. Isso vale para todos os delitos associativos. Isso vale para associação criminosa, para associação para o tráfico de drogas, para organização criminosa da Lei 2.850, para organização terrorista, para milícia privada, enfim. Nesse cenário, não parece haver associação, uma vez que a questão simplesmente diz que, após receber informação de que uma grande quantidade de drogas estaria chegando a determinada comunidade, aqui, Joaquim, policial, no momento da execução, ciente do tráfico. Aqui, ó, Joaquim, policial civil lotado em delegacia, que a operação era planejada, no momento de sua execução, ciente de que o líder do local era um antigo colega de infância, acende escondido fogos de artifício. Vejam, ele não participa ou não integra a associação criminosa. Ele, na verdade, acendeu porque o líder do tráfico era seu antigo colega de infância.
não havendo, portanto, que se falar que ele fazia parte de um grupo que se dedicava com caráter permanente à prática de drogas, havendo, portanto, a tipicidade do artigo 35 simplesmente não verificada. B. Tráfico de drogas apenas. Em tese, se não houvesse o artigo 37 da Lei de Drogas, haveria, nesse contexto, participação no crime de tráfico. Na verdade, participação por auxílio material, já que a sua conduta levou ao sucesso da empreitada criminosa e, portanto, ele auxiliou a prática do crime. Diz o artigo 29 do Código Penal que quem, de qualquer forma, contribui para a prática do delito, incide nas penas a ele cominadas na medida da sua culpabilidade. Mas por que isso não se aplica nesse contexto ao crime de tráfico? Porque a lei de drogas, a lei 11.343, para obedecer, para consagrar, cumprir o princípio da proporcionalidade, adotou uma série de exceções pluralistas à teoria monista no concurso de pessoas. E o que é isso? O que é esta expressão, exceções pluralistas à teoria monista no concurso de pessoas? A frase sobre o artigo 29 que eu tinha dito, quem colabora para um crime, responde por ele na medida da sua culpabilidade. É resultado da chamada teoria monista, que basicamente nos diz que o produto de um concurso de pessoas consiste na extensão da tipicidade penal do autor a todos os coautores e partícipes, havendo, portanto, somente um delito praticados por todas aquelas pessoas. Há uma única responsabilidade penal que só se divide na base da culpabilidade enquanto medida de pena. A culpabilidade aqui, nessa frase do artigo 29, diz respeito à medida de pena de cada um, com base em todos os critérios de dosimetria. Mas todos os agentes respondem pelo mesmo ilícito, porque somente um ilícito penal foi praticado. Essa visão monista impera no direito brasileiro. Porém, a lei pode trazer exceções ao monismo. Exceções que são ditas pluralistas porque dois indivíduos colaboram para a mesma violação de um bem jurídico, entretanto respondem por crimes diferentes. A teoria monista é excepcionada pelo pluralismo todas as vezes que o legislador percebe que a responsabilidade de todos pelo mesmo crime seria injusta ou desproporcional. Isso acontece, por exemplo, nos delitos de aborto, no qual a gestante que consente para o aborto recebe uma pena menor do que o médico que realiza o aborto com o consentimento dela. Aqui, na Lei de Drogas, o artigo 37 traz o crime de colaboração para o tráfico, que foi um crime criado pensando no fogueteiro. O artigo 37 diz: colaborar como informante com grupo, organização ou associação destinados à prática de qualquer dos crimes previstos nos artigos 33, caput, parágrafo 1º e 34 desta lei. Vejam que o crime do artigo 37 é muito mais brando do que o crime de tráfico de drogas em sua pena, embora seja mais pesado do que o tráfico privilegiado. De qualquer forma, este é o crime gerado justamente por ser uma figura subsidiária e ao mesmo tempo, que excepciona o pluralismo na lei de drogas. Vamos voltar, então, para as nossas questões. Já vimos, então, que na número 3, a letra B de bola está descartada. C, colaboração ou informante no tráfico apenas, parece ser a resposta. O artigo 37, inclusive, segundo o STJ, e, se eu não me engano, o informativo o informativo originário desse entendimento é o 527. No informativo 527 do STJ, o Superior Tribunal decidiu que o crime do artigo 37 é subsidiário ao tráfico de drogas, mas também à associação para o tráfico. O que significa que o informante deve servir exclusivamente como informante, não podendo integrar a associação criminosa, caso contrário ele responde pelo crime do artigo 35, e não podendo ele próprio praticar qualquer outra conduta que colabore na realização dos verbos núcleos do artigo 33. Caso contrário, ele é coautor ou partícipe do próprio tráfico. O artigo 37, portanto, é um soldado de reserva que existe para
criminalizar apenas e tão somente o informante, quem colabora só com informações para qualquer grupo, associação ou organização que pratique tráfico de drogas. Assim sendo, letra C parece ser a resposta, porque a questão se apegou justamente a esse entendimento jurisprudencial, pelo qual o crime do artigo 37 se apresenta como subsidiário aos demais. Só mudar de bloco e eu termino as outras alternativas. Letra D, de dado, na questão 3. Associação para o tráfico, colaboração ou informante do tráfico em concurso material. A gente acabou de dizer que, segundo o STJ, esta fórmula da letra D não é compatível com o nosso ordenamento jurídico atual. O crime do informante não pode estar presente em concurso com a associação, pois ele é subsidiário ao delito de associação. Também não pode estar presente com o crime de tráfico de drogas, pois ele também é subsidiário ao crime de tráfico. O informante, portanto, existe como uma espécie de tipificação alternativa para esses dois delitos mais graves, de forma que se o agente realmente integra a associação, ele responde como associado. Se o agente colabora na prática dos verbos núcleos do artigo 33, responde como coautor ou partícipe do tráfico de drogas. Letra E. Tráfico de drogas e associação para o tráfico em concurso material. Não e não, porque o agente aqui não integra a associação e também não realizou nenhum tipo de ação que não servir de informante ao traficante. Então, letra C é a nossa resposta. Beleza. Vamos para a questão de número 4 do mesmo concurso. Após discutir com alguns vizinhos, a FGV gosta de exemplo de briga de vizinho, né? Tem vários, isso desde a OAB. Talvez, né, não sei, o dia a dia nos mostre que essas situações domésticas são inerentemente violentas. Após discutir com alguns vizinhos, Lúcio efetuou disparos de arma de fogo para o alto na via pública, atingindo o telhado de uma das casas, o que fez com que os moradores da localidade, 2 dias depois, registrassem o fato na delegacia de polícia. A autoridade policial representou pela busca e apreensão de eventual prova de crime na residência de Lúcio, o que foi deferido pelo juízo competente. Então, não tem nenhuma nulidade, a polícia foi lá, fez busca e apreensão. No cumprimento do mandado, foi apreendida na residência uma arma de fogo sem registro, sendo certo que Lúcio não tinha autorização legal para portar ou possuir qualquer tipo de arma, restando comprovados os fatos por prova oral e pericial. Beleza. Lúcio, letra A, responderá pelos crimes de posse de arma de fogo e disparo de arma de fogo na forma continuada? E aí? Exato, continuada parece ser um erro. Porque na forma continuada parece estar equivocada. Porque a gente sabe que o crime continuado ocorre quando delitos da mesma espécie são praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo. E a partir disso, a partir desses requisitos, uma ficção jurídica, que está no artigo 71, permite que o juiz puna o último crime como se fosse continuação do primeiro, aplicando-se a pena pela exasperação. Hoje é até súmula do STJ, a súmula 659, que diz que a pena do crime continuado é a do crime mais grave, aumentada de 1/6 a 2/3, a depender do número de crimes praticados. E hoje a súmula tem até uma tabela, né, uma tabela por extenso, que já havia se consagrado na jurisprudência. Se forem 2 crimes, a pena do crime mais grave aumenta-se de 1/6. 3 crimes, 1/5. 4 crimes, 1/4. 5 crimes, 1/3. 6 crimes, metade. 7 crimes ou mais, 2/3. Nesse contexto, não houve crime continuado, pela simples razão de que posse irregular de arma de fogo e disparo de arma de fogo nem são crimes da mesma espécie. Eles nem estão no mesmo tipo penal, embora, em tese, protejam o mesmo bem jurídico. Mas vamos continuar aqui para ver se tem alguma outra alternativa melhor. B. Responderá apenas pelo crime de disparo de arma de fogo, ficando o crime de posse absorvido pela consunção. E aí? Por que a letra B é interessante
mas sinceramente eu não marcaria. Porque é o seguinte, a doutrina especializada, que comenta leis penais especiais, o meu favorito nos comentários ao Estatuto do Desarmamento é Renato Brasileiro. Renato Brasileiro afirma que o princípio da consunção pode sim ser aplicado entre os crimes do Estatuto, contanto que se perceba que o risco causado por um crime se esgota em outro. E existe uma relação de instrumentalidade entre os delitos. Dito de uma outra forma, e já exemplificando, caso o agente queira disparar uma arma de fogo, ele precisa manusear a arma para disparar. E manusear a arma é portá-la ou possuí-la, a depender do lugar onde ele está manuseando. Claramente aqui, o crime de posse ou porte será absorvido pelo disparo, porque o disparo é o que ele pretende. E a posse será um antefato impunível, um delito de passagem necessário para o crime fim. Entretanto, não há que se falar em princípio da consunção se essa relação de instrumentalidade não se verificar. Ou seja, se o agente já possui a arma e deseja, em determinado dia, por um motivo qualquer, disparar ela para cima do quintal de casa. Nesse contexto, não há princípio da consunção, porque não há instrumentalidade, porque um crime não é instrumento do outro, não é meio necessário para a consecução do outro. O crime permanente de posse já estava se consumando no momento em que ele decidiu praticar o crime de disparo. Ele não praticou um para poder praticar o outro. Assim, a lógica do princípio da consunção não está presente, já que esse princípio se aplica quando uma conduta criminosa serve como meio de preparação necessária, meio de execução ou mero exaurimento de outra, ficando por esta absorvida. Assim, a letra B parece também estar errada. A letra C responderá pelos crimes de posse de arma de fogo e de disparo de arma de fogo em concurso material. O que é o concurso material de crimes? Ele ocorre quando duas condutas criminosas geram duas ou mais infrações. Em outras palavras, é necessária uma pluralidade de condutas, mais de uma ação ou omissão, gerando uma pluralidade de crimes. Uma pluralidade de delitos, sendo que a pena é aplicada pelo cúmulo material. O juiz simplesmente faz a individualização na dosimetria de cada um dos delitos e depois soma as sanções. Me parece que o concurso material de crimes é a melhor resposta, não é? Me parece que sim. Porque ele já estava possuindo a arma, o crime já estava se consumando, e ele então, a partir de outra conduta, que não é a mesma conduta da posse, resolveu atirar para cima e simplesmente continuou com a arma. Me parece que aqui concurso material é a melhor resposta. Letra D. Responderá apenas pelo crime de posse de arma de fogo, configurando o disparo pós-fato impunível. Não. Claramente não, porque um delito não serve ao outro e eles estão divididos no tempo e no espaço e por condutas distintas. E, finalmente, letra E. Não responderá por qualquer delito, pois os crimes de posse e disparo de arma de fogo exigem perigo concreto. Isso aqui já é antigo no STJ, né? Os crimes de perigo do Estatuto do Desarmamento são crimes de perigo abstrato ou presumido. Então, não é necessário se demonstrar a potencialidade lesiva a pessoas específicas, presumindo-se o perigo à segurança pública a partir da prática das ações típicas. Letra C de casa me parece ser a resposta. Questão de número 5. Paulo namorou João por 11 meses, tendo dado fim ao relacionamento em razão do comportamento ciumento e agressivo destes. Já sabe que é Lei Maria da Penha, né? Não há... Quando falou Paulo namorou João, Lei Maria da Penha. Não vai ser crime tributário, né? Claro que não. 3 meses após, João, inconformado com o fim do relacionamento, abordou Paula na saída de seu trabalho e, após desferir um soco em seu rosto, causando-lhe lesão leve, ainda a perseguiu até sua casa, ameaçando-a de morte caso não retomasse o namoro. Temendo a reação de João, Paula registrou o ocorrido, sendo os fatos confirmados por perícias e testemunhas que presenciaram o evento. João foi denunciado pelos crimes de lesão corporal e ameaça. Diante do que foi acima narrado,
é correto constatar que, letra A, Paulo não se encaixa na Lei Maria da Penha, pois ocorrido após o fim do relacionamento entre João e Paula? Senhores, absolutamente errado, né? E aqui a própria Lei Maria da Penha, em sua redação básica, afirma que dentre os 3 âmbitos domésticos ou familiares, inclui-se as relações íntimas de afeto, conforme está no próprio artigo 5º da lei. Esse que é o artigo mais precioso para a compreensão da subsunção dos casos à dinâmica da Lei Maria da Penha, pois o artigo 5º vai nos dar o que são os âmbitos domésticos e familiares nos quais a mulher pode sofrer todas as espécies de violência doméstica, também descritas, embora não tipificadas, pela lei. O artigo 5º da Lei Maria da Penha vai nos dizer que os efeitos desta lei para os efeitos dessa lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher, qualquer ação ou omissão baseada no gênero, que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico e dano moral ou patrimonial. Aí vai o inciso 3. Em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Então, também para os relacionamentos que já terminaram, para o ex-marido, o ex-namorado, o ex-companheiro, a Lei Maria da Penha pode ser aplicada em todas as formas de violência reconhecidas, contanto que esta motivação da violência ainda se ligue de alguma forma ao relacionamento passado. Nesse caso, o agente agrediu a vítima porque não se conformava com o fim do relacionamento. Temos aqui um caso clássico, um exemplo de livro de aplicação da Lei Maria da Penha no inciso 3 do artigo 5º. Aplicação essa que vai gerar uma série de consequências jurídicas. Vamos resumir brevemente. Consequências que estão no artigo 16, 17, 22 e 41 da Lei Maria da Penha. Quais são essas consequências? 16, 17, 22 e 41 da Lei Maria da Penha. Primeiro, e o artigo 14 também, né? Esqueci de mencionar. Primeiro, a competência para o julgamento dos crimes será do juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Não haverá, portanto, a competência da justiça comum. Número 2, a lei dos juizados especiais criminais é afastada e nenhum dos seus dispositivos podem ser aplicados. Isso inclui a composição civil dos danos, a transação penal, a suspensão condicional do processo e a necessidade de representação para a lesão corporal. Sim, não se exige representação para a lesão corporal doméstica, justamente porque, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal na ADI 4424, a Lei Maria da Penha afastou a aplicação da Lei dos Juizados. E era o artigo 88 da Lei dos Juizados Especiais Criminais que proibiu a aplicação, que passou a exigir representação para lesão corporal leve e culposa. Assim sendo, se não se aplica o artigo que exige representação, lesão corporal volta a ser um crime de ação penal pública incondicionada, que é a regra geral de todos os crimes do Brasil. Então, essa é a segunda consequência. Terceira consequência, a substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos em crimes que ocorrem sem violência física ou grave ameaça, porque se tiver violência física ou grave ameaça não pode haver substituição, isso está até na súmula 588 do STJ, a substituição de pena não pode resultar em pena pecuniária ou de multa isolada. E por que não? A Lei Maria da Penha foi construída a partir de algumas ideias fundantes. A primeira delas é, quando você precifica a violência doméstica, o dinheiro quase sempre sai do orçamento familiar compartilhado pela mulher. O que acontecia muito frequentemente na Lei 9.099, nos juizados especiais criminais. E eu sei disso porque eu fui conciliador do juizado especial criminal antes da Lei Maria da Penha. Sim, eu sou velho desse jeito. Pois bem, o que acontecia muito frequentemente é os marido e mulher chegavam, ou companheiro ou companheira chegavam no juizado para serem conciliados, né, por estagiários de direito que não têm
um correto treinamento para isso. Não estou dizendo que hoje em dia o juizado é assim. No meu tempo, né? Muito tempo, 20 anos atrás. Pois bem. E eu não estou dizendo que também são estagiários pouco treinados, que são responsáveis por toda a atividade jurídica do país, do juizado ao Supremo. Não estou dizendo. Nesse cenário, vejam, o marido e mulher eram trazidos perante os conciliadores, não havendo conciliação, o promotor de justiça fazia o quê? Oferecia transação penal, que era quase sempre de prestação pecuniária, calculada em cestas básicas. Aí, vou ter que pagar a cesta básica. O marido, então, pagava, e era assim, né? Era justamente esse jargão que se tinha. Vou ter que pagar a cesta básica. O marido pagava e o dinheiro saía da onde? Ou da pensão, ou, se os dois ainda estivessem juntos, do orçamento dos filhos da agredida. Ela, então, era agredida e ficava sem dinheiro para pôr comida na mesa para os seus filhos. E era duplamente apenada. Nesse contexto, então, a Lei Maria da Penha estabeleceu, olha, nós não vamos de forma alguma precificar a violência doméstica. Então, substituição de pena, se ocorrer, e são pouquíssimos os crimes que permitem, né, já que não pode haver violência física ou grave ameaça, mas nos pouquíssimos crimes em que a substituição ainda ocorre, ela só pode ser por penas não pecuniárias, como, por exemplo, a prestação de serviço à comunidade, a limitação de final de semana, esse tipo de coisa. Inclusive, a própria Lei Maria da Penha, lá no seu artigo, se eu não me engano, 17, possui a expressão penas de cestas básicas. Né? Está proibida as penas de cestas básicas, de tão rotulada ficou a consequência que normalmente maridos agressores tinham no juizado especial criminal. Pois bem, a quarta consequência é a representação. Sim, nos crimes em que ainda se exige a representação, ela só pode ser retirada, só pode haver retratação da representação até o recebimento da denúncia perante juiz e promotor. É necessário, então, que juiz e promotor de justiça estabeleçam uma audiência destinada à retratação da representação e que essa audiência, e isso é importante, que existem muitos julgados atuais acerca disso, essa audiência não pode ser designada de ofício. Ela deve ser designada apenas a partir do interesse da própria ofendida. Professor, mas os crimes na Lei Maria da Penha não são de ação penal pública incondicionada? A lesão corporal é. Mas ainda existem outros crimes que dependem de representação, como o próprio delito de ameaça, descrito aqui na questão. E, finalmente, nós temos a possibilidade de medidas protetivas de urgência, a última consequência notável. Medidas protetivas de urgência que podem ser desde a retirada do lar até a suspensão do porte de arma de fogo e que podem suscitar, mediante seu descumprimento, um crime autônomo da Lei Maria da Penha e também a prisão preventiva para garantir a execução dessas mesmas medidas. Dito tudo isso, então, vamos voltar para a questão. Pode falar. Na verdade, existe uma súmula que veda a Constituição como um todo. Não, a súmula 588 é uma dúvida muito comum. Professor, tem uma súmula do STJ que veda a substituição como um todo, não é não? Por que essa dúvida é comum? E tem muita gente boa que acredita, não pode ter substituição na Lei Maria da Penha. Na verdade, se nós lermos a súmula 588 do STJ, a gente vai perceber, veja, aqui, 588, a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. A súmula não é baseada em nenhum artigo específico da Lei Maria da Penha, mas sim no artigo 44, inciso 1 do próprio Código Penal. Já que o artigo 44 do Código Penal estabelece como requisito objetivo para a substituição que o delito não seja praticado com violência ou grave ameaça enquanto modo de execução. E a violência do artigo 44 é a violência física. Assim sendo, uma lesão corporal leve ou uma ameaça,
ainda que desprovida de nenhuma outra coerção, ameaça simples do artigo 147, não podem ter a pena substituída. Agora, vamos imaginar um delito de furto contra a namorada. Pode haver substituição de pena? Pode. É uma violência doméstica? É, porque é uma violência patrimonial. Mas não são todas as formas de violência da Lei Maria da Penha, e sim a violência enquanto modo de execução de um crime. Violência essa que deve ser entendida em sua forma restritiva. Tanto não foi a intenção do STJ proibir toda e qualquer substituição de pena, que, número 1, os julgados que geraram a súmula se baseiam no Código Penal e não na Lei Maria da Penha, no que diz respeito à substituição. E se nós lermos a Lei Maria da Penha lá no seu artigo 17, nós vamos perceber que é vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar, de penas de cestas básicas ou outra de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa. Veja, se fosse o desejo do legislador proibir a substituição, ele teria sim dito, não cabe substituição de pena, privativo de liberdade por restritiva de direitos, nos crimes em que há violência doméstica. Não, o legislador restringiu uma espécie de pena restritiva de direitos, que é a prestação pecuniária, abrindo margem para a possibilidade de substituição. A substituição só não pode ser feita quando há violência física, e aqui até se a lesão for leve, porque não cabe nem as medidas despenalizadoras da Lei 9.099. Sim, então no furto, no estelionato, na apropriação indébita, que são, por exemplo, os casos de violência patrimonial contra a mulher, mas sem violência ou grave ameaça, essa substituição ainda seria possível. Na maioria das vezes, a substituição não será viável, por quê? Lesão corporal, vias de fato, ameaça, são todos crimes praticados com esses meios de execução. E no juizado especial, e essa foi a discussão da súmula, né? No juizado especial criminal, a lesão corporal leve normalmente recebe substituição de PPL por PRD, quando o indivíduo não faz jus às medidas despenalizadoras. Já fez transação penal, por exemplo, né, e não quis fazer suspensão constitucional do processo, foi condenado. Normalmente se faz substituição. E por quê? Porque se entende, numa interpretação teleológica dos princípios do juizado especial criminal, que a resolução a resolução de determinado problema criminal que não resulta em aplicação de pena privativa de liberdade é um dos princípios, né, numa das matrizes do juizado especial criminal, além da informalidade e além de uma lógica pela própria proporcionalidade. Antes mesmo da instrução começar, o agente pode aceitar um acordo que consiste na aplicação de uma pena restritiva de direitos. Com muito mais razão, depois que a instrução terminar, uma pena restritiva de direitos também poderia ser aplicada. Então, na lesão corporal leve, quando praticado fora do contexto doméstico, o juizado substitui pena. Aí o STJ foi convidado a responder, olha, a lei do juizado não se aplica, mesmo quando a lesão é leve, nos casos da Lei Maria da Penha. Pode haver substituição de pena? Aí o STJ disse, não, porque nesse caso não se aplica os princípios e nem essa interpretação teleológica com base na lei dos juizados especiais, e sim o Código Penal. E o Código Penal proíbe a substituição de pena em crimes com violência ou grave ameaça. Mas não diz a súmula que, havendo violência doméstica, a substituição está impossibilitada, mesmo porque isso violaria a própria Lei Maria da Penha. Isso violaria a própria lei federal, não é? E o STJ é o guardião da lei federal. Agora, cuidado com alguns raciocínios mais simples e diretos na prova, né? Tenha sempre senso crítico. Porque, às vezes, uma questão que diz que a substituição de pena é incabível em violência doméstica pode estar correto, sendo baseado de forma bem atécnica na súmula. Na minha opinião, a questão é anulável. Anulável, porque a questão deve esclarecer que o crime é praticado com violência ou grave ameaça. Na minha opinião, a questão é anulável, mas tenha essa visão de que, infelizmente, questões objetivas nem sempre são baseadas na melhor interpretação e na melhor dogmática jurídica. Às vezes pegam lá um sentido da súmula e acham que aquilo pode ser o gabarito da questão. Então tenha esse senso crítico, observe as alternativas e julgue qual é a mais certa ou qual é a mais errada. Infelizmente, prova objetiva também tem disso. Então vamos voltar aqui para as nossas alternativas. Vamos lá. Então, letra A, o fato não se encaixa na Lei Maria da Penha, pois ocorrido após o fim do relacionamento, nada a ver. O relacionamento pode ter acabado há anos atrás, contanto que a agressão ainda
seja praticado por motivos que vinculem o agente a esse relacionamento antigo, por exemplo, o casal teve um filho. E eles vão ter que, né, discutir sobre a criação desse filho por décadas. Hoje em dia, né, por 3 décadas, 4. Pois bem, nesse cenário, a agressão pode ocorrer anos mais tarde que o relacionamento acabou, tá tudo bem, porque ele ainda se vincula às razões do relacionamento. B. Caso condenado, João poderá ter sua pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos. Pode? Não, não pode. Por que não? Porque ele praticou lesão corporal leve e ameaça. Está aqui, ó. Lesão corporal e ameaça. Não, não pode. Lesão corporal e ameaça é literalmente violência e ameaça como crimes autônomos. Não há substituição. Súmula 588 do STJ, que se baseia no artigo 44, inciso 1 do Código Penal. Letra C. A natureza leve da lesão causada tornou indispensável a representação da vítima para a denúncia do crime de lesão. Ó, tudo que a gente acabou de revisar, né? Está errado porque o crime de lesão, ainda que leve, praticado contra a mulher no contexto doméstico, não necessita de representação. Porque o Supremo, na ADI 4424, decidiu que com o afastamento do artigo 88 da Lei 9.099, não se exige mais a representação nas lesões, ainda que leves, quando praticados contra a mulher, nos ditames da Lei Maria da Penha. Letra D. Caso condenado, em razão da natureza dos delitos, João não poderá apelar em liberdade. Ainda existe a prisão automática por sentença penal condenatória, pela natureza do crime? Olha, toda prisão antes do trânsito em julgado da sentença condenatória precisa se fundamentar em alguma razão de cautela. Razões de cautela que se traduzem nas hipóteses de prisão temporária ou preventiva. Então, o João pode ser preso preventivamente se, por exemplo, descumprir uma medida protetiva de urgência? Pode, claro que pode. Agora, pela condenação, pela simples natureza do crime, ele tem que esperar o recurso preso? Evidente que não, evidente que não. Letra E. Caso condenado por pena de até 2 anos, João poderá ser beneficiado com a aplicação de sursi da pena, não sendo cabível, contudo, a suspensão condicional do processo. Letra E é a resposta. Parece que a questão foi feita por um advogado criminalista que milita há algum tempo no juizado de violência doméstica. E por quê? Porque todas essas consequências são muito básicas da prática penal nesse contexto. Eu digo isso especificamente porque o sursi da pena, lá do artigo 77 do Código Penal, foi meio que ressuscitado pela Lei Maria da Penha. Porque antes da Lei Maria da Penha, o sursi era um instituto em desuso. Olha o artigo 77 da suspensão condicional. Vejam, ele traz alguns requisitos para a suspensão condicional da pena. E aqui eu falo brevemente sobre esse instituto. A suspensão condicional da pena consiste em um instituto que visa evitar a prisão de curta duração, suspendendo a execução da pena privativa de liberdade depois da sentença penal condenatória. Então, já é o juiz da sentença, da condenação, que aplica a pena e autoriza a sua suspensão, por um período de prova, mediante condições. Depois desse período de prova, o réu terá sua pena extinta, mas ainda será considerado reincidente, portador de maus antecedentes. Sursi é condenação. Suspende-se apenas a prisão de curta duração para evitar os efeitos criminogênicos do cárcere, principalmente o cárcere de curta duração, que provou-se especialmente contraproducente para o manejo da criminalidade. Considerando isso tudo, olha o que o artigo 77 traz como requisitos para essa suspensão. A execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos, foi o que disse a questão, né? Poderá ser suspensa por período de prova de 2 a 4 anos, desde que, vamos pular direto para o inciso 3, não seja indicada ou cabível substituição de pena do artigo 44 desse Código. Então, veja, um dos requisitos do sursi é a impossibilidade de substituição. O sursi, portanto, é subsidiário à substituição de pena. A regra geral é: se o juiz puder substituir pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, ele não suspende a pena, ele aplica a PRD. Ótimo. Aí vem os outros requisitos.
O condenado não pode ser reincidente em crime doloso, requisito que está também nas regras de substituição de pena, e deve haver um juízo de suficiência que inclui circunstâncias judiciais, ou seja, a culpabilidade, os antecedentes, conduta social, personalidade, bem como os motivos e circunstâncias do crime devem ser favoráveis ou positivos. Requisito que também está dentre os vetores para a substituição. Lembrando que a substituição de pena exige que a sanção não seja superior a 4 anos, e a janela do sursi é ainda menor, 2 anos. Isso resulta uma situação jurídica bem desfavorável para o sursi. Por quê? Se couber substituição, o juiz não pode suspender. Agora, as hipóteses em que não cabe substituição, mas cabe sursi, são mínimas, são diminutas, são quase inexistentes até a Lei Maria da Penha. Porque o artigo 44 do Código Penal proíbe a substituição caso o crime seja praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, requisito que não está no artigo 77. Assim sendo, a violência doméstica pode gerar sursi, mas não pode gerar substituição. E vocês não podem confundir suspensão condicional da pena com suspensão condicional do processo. Esse é o Instituto da Lei 9.099.